Pergunta é a seguinte: essas reuniões em que são chamados todos os funcionários para apresentar algum político, elas são permitidas dentro das empresas? E é muito comum nessa época, né? Obrigado pela pergunta, viu, Carlos? Ele vai te responder. O candidato a prefeito vai lá, para lá da plataforma dele, o outro vai, os vereadores a mesma coisa, ele pergunta se esse tipo de reunião é permitida. Não, na verdade, não. Porque a gente vai tratar, a gente vai adiantar até essa questão, diante da pergunta, que a gente vai tratar do assédio eleitoral, que é considerado um crime eleitoral, mas tem as questões de vedações que não caracterizam crime, mas são vedadas pela legislação eleitoral, que é o Código Eleitoral. Então, E essas a, visitas que os candidatos não, fazem essa não não é seriam permitidas. permitida, porque o que acontece? A lei veda propaganda em ambientes públicos de uso comum e privados também de uso comum. E dentro, a Justiça Eleitoral, a jurisprudência entende que as empresas são propriedades privadas de uso comum. Então, é vedada a propaganda eleitoral nesses ambientes. Então, assim, distribuir santinho dentro da empresa, fazer comícios dentro de empresa, isso é vedado. Então, pedir voto, que é a propaganda eleitoral dentro das empresas, não é permitido. Eu te pergunto pelo seguinte, porque então como é que fica? Nós vemos os candidatos e nas redes sociais deles todos, eu visitei a empresa tal, fui lá na empresa tal, depois fui para outra empresa e não sei o quê. Então tá tudo errado, se caso a É Justiça você, Eleitoral quiser agir, ela pode? você ouvir a demanda de alguém é diferente de fazer campanha política. Então, assim, visitar uma empresa ou visitar determinado, principalmente na fase pré-campanha, isso é muito comum, né? Os pré-candidatos irem conhecer a demanda dos empregados de determinada empresa, conhecer a demanda de setores públicos. Isso por si só não é vedado. O que é vedado é a campanha. Você ir lá com esse intuito eleitoral, de pedir voto. Até porque pode-se correr o risco de perder a isonomia, né? Por Isso. exemplo, você leva um candidato ou dois, mas ficou mais quatro ou cinco para trás ali que não foram convidados, né? Para aquela empresa, para os mesmos empregados ouvirem as propostas dele também, né? Tem esse risco Uhum. também. É porque assim, o que separa uma coisa da outra, uma conduta do candidato de outra, é muito tênue. Então, é até arriscado, até para o próprio candidato ele ter uma multa eleitoral por causa dessa visita. Se ficar caracterizado como propaganda, aí já é vedado. Mas a questão do assédio, ela é um pouco mais grave e é considerado crime. Porque o que caracteriza o assédio? O assédio, de uma forma geral, no ambiente de trabalho, é quando o seu empregador ou o seu superior hierárquico, ele abusa do poder de direção dele. Porque, assim, o empregador, ele tem, né, a prerrogativa, até pela CLT, de dirigir a prestação de serviço do empregado que ele contrata. Então, assim, o que extrapola desse poder é abuso. Então, o assédio, ele é quando, de uma forma, pode ser através de ameaça, constrangimento, né? Seja por palavra ou gesto, você ameaça esse trabalhador. O que é o assédio eleitoral? O assédio eleitoral nada mais é do que o seu empregador ou o superior hierárquico utilizar desse poder para coagir você de alguma forma, constrangê-lo também de alguma forma, a votar ou deixar de votar em um candidato a um determinado partido. É, como que se dá isso no ambiente de trabalho? Pode ser de forma bem sutil, como, por exemplo, o empresário ele reúne os funcionários e durante um processo eleitoral, que também isso ficou conhecido na última eleição, alguns casos, né, que foram filmados por empregados depois divulgados. Aí ele faz uma reunião e fala: se determinado candidato ganhar, eu vou ter que fechar a empresa, eu não vou conseguir pagar o salário, vou ter que fechar posto de trabalho. Essas situações que são bem sutis, porque ele não fala diretamente para você votar ou deixar de votar em alguém, mas ele cria uma situação de pânico, né? Uma situação de medo dentro
no meio dos seus funcionários, isso caracteriza um assédio eleitoral. Outra forma que pode acontecer é você prometer. Então, prometer, por exemplo, eu prometer para um determinado funcionário ou para um grupo de funcionários algum tipo de benefício, como aumento de salário, promoção, ou ameaçar de demissão, ameaçar de trocar de turno de trabalho, ameaçar de trocar de local de trabalho e ir para uma outra filial mais longe, que é uma outra forma de assédio. Essas questões, elas caracterizam crime. É um crime eleitoral. Está previsto. As condutas, elas podem se enquadrar em dois tipos, no 299 ou no 301 do Código Eleitoral. Aí eu vou até ler aqui o que esses artigos falam, né? O artigo 299, todos esses verbos, eles caracterizam uma ação, né? Então, que é o tipo penal. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outro em dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Então, assim, a pessoa não precisa aceitar, basta que você ofereça, que você dê, que você prometa. E a do 301, essa gera uma pena de reclusão de até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multas. O artigo 301, que caracteriza mais especificamente o assunto de hoje, que é o assédio eleitoral, ele diz o seguinte: usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam conseguidos. É aquilo que você falou. Eu posso fazer isso e não vou me submeter a sujeitar a essa situação e, no fundo, não votar. Mas não precisa de você votar ou deixar de votar. Basta que a ação ocorra. Qual a ação? Usar de violência ou grave ameaça para coagir os funcionários da empresa.